Olá, bem-vindos a essa aula sobre comunicação. Nesse curso, que vai ensinar você a ter uma comunicação melhor, a se comunicar melhor, né? Então vamos lá. Nessa aula nós vamos falar sobre comunicação verbal. A aula passada nós falamos sobre os tipos de comunicação e o primeiro tipo foi a comunicação verbal. Comunicação verbal é o processo de transferência de informação de forma oralizada. Esse é o conceito básico do que é a comunicação verbal. E quando falamos em comunicação verbal, nós temos que falar que ela possui 4 elementos. E esses 4 elementos, eles são conexos. Quais são eles? O emissor, o receptor, o tema e o código. E agora eu vou explicar sobre cada um desses elementos para facilitar esse trabalho de entendimento. Primeiramente, eu vou falar do emissor, que é o principal. Quem está falando, quem está passando essa informação. O emissor é o responsável por passar a informação, passar algum desejo, passar algum sentimento, informar algum fato. É o emissor quem vai transmitir a mensagem de forma verbalizada. E o importante é saber quem fala. Quando eu falo para vocês que é importante saber quem está falando, não é somente saber quem está falando é a Priscila. Quando eu falo que essa pessoa é importante, você tem que pensar no contexto. Quem é a Priscila? Ela é a emissora, mas ela tem um contexto de acordo com a mensagem que ela quer passar. Então, quando você for pensar quem fala, não pense somente quem é essa pessoa. Pense em todo o contexto que ela está inserida. Então, eu vou trazer um exemplo para facilitar a compreensão disso. Aqui eu estou fazendo um curso em que eu estou ensinando vocês a melhorar a comunicação. E aqui, quando eu falo quem está passando essa mensagem, como você vai definir? É a professora que está passando as informações do curso. Então tem todo um contexto ali inserido. Não é somente a Priscila, é a Priscila que é a professora que está ensinando os alunos a se comunicar melhor. O contexto todo é importante. Porque quando você pensa nesse emissor, se você pensar apenas de forma isolada, dá um nome para a pessoa e pronto, você não consegue entender tudo que é necessário para melhorar a comunicação desse emissor. E aí você já pensou, quem fala é a Priscila. E por que ela fala? Por que ela está utilizando a comunicação? Porque ela quer ensinar os alunos a comunicar de uma forma melhorada. Ela quer passar o conhecimento para que esses alunos possam melhorar a sua comunicação. E aí você começa a entender esse contexto, que mais à frente vai ficar muito mais claro. Em primeiro momento você já entendeu quem é o emissor, quem é essa pessoa que está falando e por que ela está falando. Dito isso, vamos passar para o segundo elemento, que é o receptor, que vai ser muito importante por vários fatores. Primeiramente, você tem que definir quem ouve. Antigamente falávamos muito em público-alvo, hoje em dia falamos mais em persona, porém o público-alvo não deixou de existir. E aí, nesse momento, você vai definir quem está lhe ouvindo. É o aluno do curso. Isso quando você fala de uma forma mais genérica, mas aqui nós vamos pensar de uma forma mais específica. Quem está ouvindo a Priscila? São os alunos do curso que eles ouvem por algum motivo. Qual é o motivo? Eles querem aprender a ter uma comunicação melhor. E ali você vai ver o motivo tanto do receptor quanto o motivo do emissor. O motivo do receptor pode ser um, e o do emissor pode ser um, e o do receptor pode ser outro. E aqui você tem que mensurar. Então vamos trazer para o nosso caso prático. O receptor é o aluno que
que está interessado nesse conteúdo porque quer melhorar a sua comunicação. Do outro lado, o motivo da pessoa que está emitindo a mensagem é mostrar o conhecimento para que o aluno melhore a sua comunicação. E aqui a motivação se encaixa. De um lado, você tem a pessoa que está passando a mensagem para que o outro melhore sua comunicação, e do outro lado, a pessoa que está recebendo a mensagem porque tem um interesse em melhorar a comunicação. Mas eu vou trazer um exemplo em que esse motivo pode não se encaixar tão perfeitamente. Vamos dizer que eu estivesse aqui para vender uma bolsa e eu estou fazendo uma demonstração. A minha motivação seria vender a bolsa. Só que a de quem está vendo esse vídeo poderia não ser comprar a bolsa. A pessoa poderia ter como motivação saber um pouco mais sobre a bolsa, saber como utilizar essa bolsa, porque ela já tem uma. E ali você pode ver uma motivação que não se encaixa. Só que por que isso é importante? Se a motivação não se encaixar, ela pode não ter conexão. E aí, o emissor, nesse momento, ele tem que saber como continuar a comunicação fazendo com que o receptor se interesse naquele conteúdo. E aí, como eu já dei um exemplo de bolsa, eu vou continuar com esse exemplo. Se eu estou aqui fazendo um vídeo para poder incentivar as pessoas a comprar uma bolsa, eu sei que nem todo mundo que está assistindo vai querer comprar uma bolsa. E aí, eu sabendo disso, eu vou ter que direcionar a minha comunicação para que, mesmo as pessoas que não tenham interesse em comprar a bolsa naquele momento, elas se conectem com o conteúdo, se sintam interessadas em continuar assistindo a aula, o vídeo, a exposição, o discurso, para que, ao final, mais à frente, ou gere um desejo da pessoa em adquirir a bolsa, ou futuramente, o dia que ela tiver interesse em ter uma bolsa do estilo que eu mostrei, ou até de um outro estilo, ela lembre: olha, eu assisti um vídeo daquela pessoa que vende bolsas, eu vou procurá-la para poder comprar uma bolsa. E isso é a importância de você saber quem é o seu receptor. A forma como eu falo para uma pessoa que eu sei que quer comprar uma bolsa é uma. A forma como eu falo para uma pessoa que eu quero apenas gerar o desejo para que ela futuramente compre uma bolsa é outra. Eu posso mesclar para falar com os dois públicos? Posso. Só que para isso é importante que eu saiba que dentro desse meu público tem pessoas que já têm uma bolsa e querem saber como vão utilizá-la, e mais para frente essas pessoas podem ter a vontade de comprar uma outra e podem me procurar, como também eu estou falando para pessoas que estão interessadas em comprar uma bolsa naquele momento. E aí eu vou mesclar a forma que eu estou passando a informação, que seria diferente se eu falasse com um público específico ou com outro público específico. E essa é a importância desse ponto 2, de saber quem é o receptor. E aí vamos passar para o ponto 3, que é o tema da mensagem. O tema da mensagem é o conteúdo, é o que é falado, e o mais importante é a forma como isso é falado. Vamos trazer exemplos práticos para facilitar o entendimento. Eu estou aqui dando uma aula de comunicação. Nessa turma, eu imagino que são adultos que já trabalham, que querem por algum motivo melhorar a comunicação, seja para melhor se comunicar com clientes, com colegas de trabalho, com pessoas próximas. A forma como eu vou fazer esse ensinamento, a forma como eu vou dar as aulas é uma. Se eu estivesse dando uma aula de comunicação para crianças de 5, 6 anos que estão começando a falar e por algum motivo os pais querem que elas melhorem a sua comunicação, a minha forma seria totalmente outra. Esse tema poderia ser o mesmo, só que ele teria algumas modificações. E
Quando eu falo de tema, eu já entro direto no código, que é o quarto elemento, que é a linguagem. Por quê? Esse como é falado, ele também tem a ver com a linguagem que é utilizada. A forma como você fala com crianças de 4, 5 anos é diferente da forma como você fala com adultos, ainda que o conteúdo passado seja o mesmo. A forma como você explica algo para uma criança é diferente da forma como você explica a mesma coisa para adultos. É só para pensar nisso, é só você levar para o seu cotidiano. Se você tem que avisar para o seu filho, para o seu priminho, seu irmãozinho, que amanhã vai ter uma festa, você avisa de uma forma. Se você vai avisar para o seu pai, para sua mãe, você avisa de outra. A forma de comunicação é diferente. E quando nós trazemos para o lado do trabalho, também vai ser diferente. Se você está passando um conhecimento para uma criança, para um adolescente, vai ser de uma forma. Se é para um público adulto, é de outra. Se você está passando um conhecimento para um público que é técnico no assunto, a linguagem utilizada será uma. É uma linguagem mais técnica. É uma linguagem mais formal, talvez, a depender do público que você está atingindo. Já, se você vai passar um conhecimento para um público que não é técnico no assunto, palavras mais específicas, mais técnicas, talvez não se encaixem, porque essas pessoas não saberão. Ou se você for utilizar tais palavras, é necessário que primeiramente você as explique, para que as pessoas consigam entender tudo aquilo que você está falando. E aqui o código é muito importante por isso. E o código está diretamente relacionado ao tema, que está diretamente relacionado ao receptor da mensagem. E tudo isso vai ser importante para que o emissor consiga atingir o seu objetivo, de passar aquelas informações e conseguir o que está almejando ao passar tais informações para essas pessoas. Sem toda essa base de conhecimento, a pessoa pode passar uma mensagem e essa mensagem não ser adequada, porque ela não está sabendo direcionar as informações de acordo com o receptor, com o tema e com o código utilizado. Tudo isso pode não estar se encaixando e assim não está sendo conexo, não está conseguindo atingir o seu objetivo. Outro ponto importante, na última aula eu falei que temos 4 tipos de comunicação. A comunicação verbal, a comunicação não verbal, a comunicação escrita e a comunicação visual. Algumas pessoas conceituam em comunicação verbal e não verbal. Só que eu prefiro utilizar essa divisão em 4 tipos que fica mais fácil para compreensão, entendimento e também para colocar em prática tudo que está sendo aprendido. Então, hoje o foco é nessa comunicação verbal e agora eu vou ensinar como utilizar os outros tipos de comunicação de forma complementar, com o objetivo de melhorar a comunicação e fazer com que a pessoa que está ouvindo, o seu receptor, ele tenha mais interesse pelo seu conteúdo, ele tenha um melhor entendimento, ele queira saber mais porque ele está atento a todo esse conteúdo. E aqui nós vamos começar pela comunicação não verbal. Quando eu falo em comunicação não verbal, eu estou falando em gestos, em expressão facial, em toda a linguagem corporal que você transmite enquanto você está falando. Isso tudo é muito importante porque você pode tanto direcionar quanto você pode indicar vários fatores, demonstrando sentimento, demonstrando algo que você quer passar para aquela pessoa naquela mensagem. E isso faz com que a comunicação verbal se complemente. Um exemplo é quando você às vezes vai falar algo e isso causa espanto, que você faz uma expressão de espanto. Assim, a pessoa que está te vendo e ouvindo, ela sente um pouco daquilo que você quer transmitir. Quando você quer, a sua expressão facial, ela passa
ela passa o sinal de que você se assustou, ela transmite que você está feliz ou que você está muito triste. Tudo isso é importante para que a pessoa que está lhe vendo e lhe ouvindo, ela se sinta mais próxima, ela sinta os sentimentos que você está transmitindo naquele momento. Se você está falando por telefone, é claro que a pessoa que está lhe ouvindo não tem como lhe ver. Então, a expressão facial não vai ser importante. Mas se você está falando presencialmente, você está fazendo uma chamada de vídeo, você está fazendo uma comunicação de forma que a pessoa, além de ouvir, esteja vendo a sua imagem, é importante. Outro exemplo, se você não tem uma postura que demonstre segurança, isso pode atrapalhar, talvez, a forma como a pessoa está te vendo. Você está querendo passar uma informação, você quer que aquela pessoa acredite no que você está falando, só que você adota uma postura mais retraída, que não gera confiança, você não tem imposição na sua voz. E isso, quando você pega uma postura mais encostada, mais retraída, e o seu tom de voz, por acaso, ele também vai descendo, isso faz com que a pessoa perca o interesse no que você está falando. Ao contrário, se você está com uma postura melhor, você fala de uma forma mais imponente, isso faz com que a pessoa que lhe ouve tenha segurança em tudo que está sendo falado. Faz com que a pessoa que lhe ouve sinta-se à vontade com aquilo que está sendo dito. Ela tenha uma prospecção maior a crer no que você está falando. Outro exemplo são os gestos. Muitas vezes você vai passar uma informação e aí você fala para a direita e aí você aponta. Isso faz com que a pessoa entenda que a direita é daquele lado. Ou você faz para e ao mesmo tempo você sinaliza com a mão. Isso faz com que a pessoa entenda que naquele momento é preciso parar. Muitas vezes a pessoa pode ter uma dificuldade, não entender o que você falou, mas a partir do momento em que você fala e gesticula ao mesmo tempo, a compreensão vai mais rápida. Isso facilita o entendimento de quem está ouvindo, de quem está lhe vendo. Inclusive, se você não estiver num ambiente propício, um ambiente silencioso, em que às vezes as palavras podem ser distorcidas e no ambiente de trabalho, isso pode acontecer. Às vezes você está num ambiente de trabalho que não é silencioso, tem um pouco de ruído. E quando você faz uma comunicação de forma que, quando possível, você também gesticule, isso pode facilitar a pessoa que está ouvindo a sua mensagem. Outro ponto importante é a escrita. E aqui eu vou trazer alguns exemplos de como a escrita pode auxiliar na sua comunicação verbal. Primeiramente, vamos falar das legendas. As legendas são muito importantes para vídeos. Por quê? Primeiramente, muitas vezes a pessoa quer assistir naquele momento, só que ela está em um ambiente em que não pode ter sons. O som daquele vídeo, ele vai atrapalhar as demais pessoas que estão ali no ambiente. Se não há legenda, a pessoa que está assistindo, ela pode simplesmente pausar porque não pode ouvir naquele momento. Do contrário, se há uma legenda, ela pode continuar assistindo e ir lendo as legendas. Outro ponto importante é a questão da acessibilidade. Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas com deficiência no Brasil e, inclusive, uma quantidade muito grande de surdos. Alguns surdos, eles conseguem ler a legenda. Alguns não, porém alguns conseguem acompanhar as legendas e assim acompanhar o vídeo. Isso é muito importante para a inclusão dessas pessoas. Então, sempre que for fazer um vídeo para a internet, para divulgação, sempre que possível, legende. Coloque as legendas da forma correta, pois muitas vezes alguns aplicativos, eles legendam, só que a grafia não sai correta. E aí a pessoa, às vezes, ela tá lendo uma coisa, só que, na verdade, você quis dizer outra. É importante, quando você for legendar,
conferir se a legenda está sendo feita de forma correta. Se não estiver, edita, conserta, para facilitar essa questão da acessibilidade para quem precisa de acessibilidade e também para as pessoas que não possuem deficiência, mas que por acaso podem preferir ler a ouvir a mensagem ou também podem não poder naquele momento ouvir. E aí, tendo a legenda, elas vão ter essa opção. Outro ponto importante é que muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem naquele momento ouvir, mas elas gostam de ler e ver aquele contexto. Porque com o contexto, mesmo que seja uma aula normal, ela está vendo a expressão da pessoa, o que a pessoa está, como a pessoa se movimenta, no que a pessoa mexe. E aí é importante essa questão da legenda. Outro ponto que eu também destaquei é o material de apoio. Sempre que possível, faça um material de apoio. Quando você for dar uma aula, fazer uma palestra, faça um material de apoio para que as pessoas possam acompanhar. E esse material de apoio não precisa ser uma transcrição de tudo que você falou. Pode ser apenas um resumo, pode ser uma lista com os principais tópicos, para que a pessoa possa acompanhar ou depois rever os pontos importantes que você destacou. Por fim, vamos chegando na comunicação do tipo visual. Primeiro ponto, eu vou falar da aparência. Quando você está fazendo um tipo de comunicação, a aparência é muito importante. Eu já vi pessoas falando que a aparência estava ligada à comunicação não verbal. Eu já penso de outra forma. A aparência está ligada à comunicação visual, porque a comunicação não verbal é aquilo que você gesticula, você comunica de forma não verbal, como por exemplo Libras, que é a linguagem dos sinais, a expressão facial, a expressão corporal. Já a aparência, ela é uma linguagem visual. Quando você olha a pessoa com uma determinada vestimenta, com uma determinada roupa, aquilo ali já te indica algo. Muitas vezes, se você vê uma pessoa de jaleco, você já entende que aquela pessoa provavelmente será da área de saúde. Se você vê uma pessoa com uma roupa de bailarina, você já percebe que aquela pessoa provavelmente faz balé. Se você vai numa palestra e que você sabe que é uma palestra sobre direito e você vê uma pessoa, um homem com um terno e um outro homem de bermuda e camiseta, você sabe que provavelmente quem dará a palestra é aquele que está de terno. Por quê? Esse é uma das vestimentas utilizadas por pessoas dessa área do direito. Então, é um código de vestimenta. Isso é muito importante quando você vai fazer a comunicação. E aí que a aparência, ela é importante, tanto obedecendo o tema, quanto obedecendo o receptor, obedecendo as regras de acordo com o receptor da sua mensagem. Mas isso eu não vou entrar em detalhe nessa aula, porque isso vai ser tema da aula sobre a comunicação do tipo visual. Quando chegar nessa aula, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Aqui eu estou apenas falando como vocês vão complementar. E aí, como vocês complementam a comunicação verbal com uma comunicação visual em termos de aparência, se vestindo de acordo com o contexto em que está inserida a sua comunicação. E aí o contexto é aquilo que eu já expliquei, de acordo com o seu público-alvo, sua persona, de acordo com o tema da sua mensagem, com o código que você vai utilizar, com tudo isso, a sua aparência tem que estar conectada. Outra possibilidade é a utilização de slides, que numa palestra, num discurso, numa aula. Gráficos é um outro exemplo de comunicação visual que ajuda a elucidar algumas questões, ajuda para que a pessoa que está recebendo aquela mensagem consiga visualizar de uma forma melhor tudo aquilo que você está falando, exemplificar de uma forma melhor quando você usa um gráfico, um slide ou até mesmo uma ilustração. A ilustração, ela pode ser utilizada para remeter a pessoa àquela passagem, àquela imagem que você quer que ela tenha na cabeça, para que ela consiga visualizar melhor tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você está informando. Essa é uma forma muito boa
quando você quer trazer uma percepção melhor daquilo que você fala, para que a pessoa possa ter uma real noção daquilo que está sendo dito. E aí você traz uma ilustração, você traz uma imagem, você traz uma foto, você traz um vídeo mostrando aquela passagem, aquele cenário, aquilo que é importante para o que você está dizendo. Vou trazer um exemplo para facilitar. Digamos que seja um médico que está fazendo uma palestra sobre uma cirurgia. E aí ele quer mostrar como vai ficar a cicatriz, que não vai ficar uma cicatriz grande. E aí ele traz uma imagem de pessoas que foram operadas e que a cicatriz é imperceptível. Ou vou trazer outro exemplo. Um arquiteto que está fazendo uma palestra falando sobre um novo tipo de design de interior que ele está utilizando. E aí ele traz uma imagem de uma casa com um antes e um depois que ele fez com aquela técnica. E aí a pessoa consegue ter uma percepção melhor de tudo aquilo que ele está falando. Porque ao ver a imagem, a pessoa tem a real noção de tudo aquilo que ele fala e demonstra explicando. Ali com a visualização fica mais fácil. E assim, é muito importante complementar os tipos de comunicação. E você pode utilizar os 3 tipos de comunicação complementando. Você pode utilizar somente um tipo, pode utilizar 2, não tem problema. Aí você vai ver de acordo com o contexto, de acordo com o lugar, com o objetivo, como a sua comunicação está sendo feita. Como eu já trouxe de exemplo, se você está falando ao telefone, você vai utilizar somente a comunicação verbal. Não há outra comunicação a ser utilizada naquele momento. Porém, se você está falando presencialmente, você pode utilizar a comunicação verbal e a não verbal. Já se você está falando com a pessoa presencialmente e você tem também a possibilidade de mostrar uma imagem daquilo que você está falando, você já consegue utilizar, além da comunicação verbal e não verbal, a comunicação visual. Agora aqui, vou dar o exemplo dessa aula. Eu poderia trazer para vocês, além da comunicação verbal e da comunicação não verbal, eu poderia trazer uma comunicação visual. Eu poderia estar passando um slide, eu poderia estar mostrando um desenho, uma figura, utilizando a comunicação visual. E a comunicação escrita são as nossas legendas que nós temos nas nossas aulas. Então eu consigo trazer um exemplo de utilização desses 4 tipos de comunicação de forma complementar. Eu encerro essa aula aqui. Na próxima aula nós vamos voltar com a comunicação não verbal e eu aguardo vocês na próxima aula.